Ele mergulhou em um lago para esquecer uma dor, mas emergiu de lá com um novo propósito de vida. Néstor não sabia que estava prestes a quebrar o pescoço, e muito menos que isso o lançaria em uma jornada fora do corpo, onde conversaria com seres de pura luz, veria sua própria morte se aproximando, e faria um pacto sagrado. Do outro lado, ele recebeu uma missão: costurar a paz. E foi exatamente isso que ele fez, ponto por ponto, durante mais de 12.000 horas. Mas o que ele viu antes de voltar pode mudar sua forma de entender a vida e a morte para sempre. Durante os primeiros meses de 2020, em plena pandemia, Nuestro Nanamoli buscava silêncio e paz em meio à natureza. Ele era guia de tirolesa e passava seus dias no alto das árvores, longe do caos do mundo. Mas um convite para uma festa no lago mudaria completamente o rumo de sua vida. Após uma descida aparentemente inocente por um escorregador de água, seu corpo colapsou e sua consciência atravessou os limites da realidade. Esta é uma das experiências de quase morte mais profundas já compartilhadas. E o que ele descobriu do outro lado pode transformar a maneira como você enxerga a dor, a presença e o verdadeiro propósito da vida. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. Era verão de 2020, e eu estava num lago com outros guias de rafting, tirolesa e cachoeiras. Tinha acabado de terminar um noivado, e a dor da separação ainda pesava forte no meu peito. Para fugir um pouco daquele aperto no coração, decidi nadar até o meio do lago e apenas flutuar de costas, com os ouvidos sob a água, em silêncio absoluto. Eu praticava meditação há 7 anos, mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Entrei num estado de paz profunda. O tempo desapareceu. As preocupações, os pensamentos sobre ela, o mundo, tudo se dissolveu. Me senti totalmente presente, conectado com a água, com as árvores, comigo mesmo. Foi então que desejei silenciosamente que eu possa compartilhar essa paz com outras pessoas. Mal sabia que aquele pequeno desejo se tornaria o fio de uma tapeçaria espiritual que eu passaria os próximos anos costurando. Quando voltei à superfície e decidi me juntar aos outros, subi em um escorregador de plástico azul, velho e instável. Escorreguei de cabeça e por um breve momento me senti leve, em êxtase. Mas ao mergulhar na água, fui direto ao fundo. O lago tinha apenas 60 centímetros de profundidade e minha cabeça bateu com força contra as pedras. Naquele instante, senti como se tivesse sido atingido por um raio. Meu pescoço foi comprimido, a dor explodiu pelo meu corpo e tudo ficou branco. Por um momento, pensei que fosse apenas uma lesão, mas a voz dentro de mim dizia: vá devagar. Quando consegui me levantar, percebi que a água mal chegava aos meus joelhos. Ao meu redor, vi orbes de luz, como estrelas do tamanho de bolas de basquete, flutuando no ar, me observando. Não eram alucinações. Eu sabia. Eu estava morrendo. Fui levado até o carro por amigos, e a viagem até o hospital levou 40 minutos. Não conseguia sentir meus dedos. Minhas cordas vocais estavam comprometidas. E mesmo assim, algo em mim observava tudo com calma. Ao chegar, os médicos disseram que eu havia quebrado o pescoço e que os fragmentos dos ossos estavam a milímetros de cortar minha medula espinhal. Estava prestes a ficar paralítico. A cirurgia teria que ser feita pela frente e pelas costas do pescoço, com parafusos de titânio, mas seria só no dia seguinte. Recusei morfina. Eu sabia que, se a morte viesse, queria estar consciente. Deitei na maca e comecei a observar minha respiração. A dor era intensa, quase insuportável, mas decidi não chamá-la de dor. Preferi pensar nela como mudança. Fiquei horas nessa meditação, até que a dor se tornou insuportável. Pedi morfina, e foi quando, lentamente, tudo começou a escurecer. As luzes diminuíam, mas não eram as luzes do quarto. Era como se um túnel me puxasse para longe. Ouvi meu próprio coração parar. Vi as enfermeiras correndo e percebi: estou morrendo. Mas ao mesmo tempo, era como voltar para casa. A próxima memória foi de estar diante de um portal imenso, cercado por 6 seres de luz.
Eles vestiam túnicas e tinham um brilho azulado em torno de si, com rostos cobertos por uma escuridão profunda, mas acolhedora. Não eram anjos como imaginamos, nem demônios. Eram algo anterior à luz e à escuridão. Senti que eles me conheciam. E conversamos, embora não lembre o que foi dito. No fim, fizeram um acordo comigo. Você não se lembrará de tudo, ou nunca mais vai parar de falar sobre isso. E mais, você terá que fazer o trabalho. Depois disso, comecei a descer lentamente por um espaço sem forma. Vi meu corpo no hospital. Flutuei de volta, como uma corrente de energia. Senti como se não tivesse ossos, apenas luz. E quando entrei novamente no corpo, tudo voltou. A visão, o peso, a dor. Mas por um momento, foi mágico. Foi como renascer. Hoje, já se passaram 4 anos. Estou costurando uma tapeçaria imensa, ponto por ponto. Nunca tinha costurado antes. Mas cada ponto que dou é uma oração. Que este ponto leve paz a muitos. Foi essa a instrução que recebi. E costurando, meditando, escutando o silêncio, eu me reconecto com aquele espaço de amor, de origem, de presença absoluta. Tudo começou com um mergulho, mas foi dentro de mim que eu encontrei a verdadeira profundidade. A experiência de Nuestro Nanamoli foi muito mais do que um simples acidente. Na beira da morte, ele encontrou não só a dor física, mas também um silêncio profundo, um silêncio que sussurrava uma única mensagem: permaneça em paz e compartilhe essa paz. Costurando em silêncio por mais de 12.000 horas, ele transformou dor em propósito, trauma em ensinamento. Seu bordado não é feito apenas de linhas e cores, mas de presença, de intenção e de um chamado espiritual que transcende palavras. A mensagem que ele nos deixa é clara: a verdadeira transformação começa dentro. Basta uma respiração consciente, um momento de presença, para que o caos ao nosso redor comece a se aquietar. E às vezes, o gesto mais simples, como costurar em silêncio, pode tocar vidas de formas que jamais imaginamos. Talvez você não pegue uma agulha e linha hoje, mas talvez, só talvez, feche os olhos por um instante e plante sua própria semente de paz.